Oi gente, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Eu Sou Movement. Eu sei que vocês devem achar que a gente está um pouco desaparecido, porque terça-feira passada a gente não postou e a gente estava cansado, um pouco estressado com as coisas, né, do vídeo e tal, e a gente acabou se desorganizando, não conseguindo postar, mas a gente vai tentar recompensar com um outro vídeo, ter a sugestão de vocês pra gente, né, recompensar essa vídeos que a gente deixou pra trás. Como é a primeira terça-feira de outubro, a gente veio gravar mais um vídeo do canal do seu Movement. Voltando aqui, eu sou Brenda Vitória, meu nome é Raíssa. E o tema de hoje a gente veio falar sobre salvação. O que é salvação? É sobre ensinar salvação, que é realmente salvar, né? Salvar a sua vida para Cristo. Como é isso, o significado disso, a simbologia disso dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Vamos lá começar? É como um ensinamento aqui mesmo, pra você conhecer também mais. Tá, primeiro vamos começar, que eu gosto muito de significado de palavra. Vamos falar sobre o significado da palavra salvação, pra gente começar a entender o contexto disso. É a ação ou efeito de salvar-se ou libertar-se, é uma ação, é algo que você se liberta das coisas que você deixou pra trás, né? E recomeça uma vida nova. Basicamente isso. A salvação é um termo que genericamente se refere à libertação de um estado ou uma condição indesejável, como eu disse. Libertar-se, né, de uma coisa passada pra, né, começar uma vida nova. Isso aí, uma nova vida. O conceito de salvação eterna, salvação celestial, salvação espiritual, faz referência à salvação da alma. Também tem vários tipos de salvação que a gente vai falar um pouco mais, salvação pela graça e tudo mais. Mas é tudo referido à alma da pessoa, pela qual a alma se livraria de uma ameaça eterna que esperaria depois da morte. Salvação da alma também se refere a salvar a alma depois da morte, você se livrar da condenação eterna. Por isso que Jesus veio à Terra para salvar-se a nossa alma e dar-nos uma vida nova e sem condenação ao inferno. Mas depois a gente fala mais sobre isso. A salvação segundo a Bíblia. A salvação é um conceito espiritual mais importante no cristianismo, junto com a divindade de Jesus Cristo e a definição do reino de Deus. Após a queda do gênero humano, através da desobediência a Deus, é o próprio Deus que salva os homens através da sua graça, dom, favor não merecido. Salvação pela graça é justamente favor não merecido. A gente depois vai se aprofundar sobre isso. É um favor que você não merece, mas você recebe. Foi acontecer depois que Jesus desceu à terra, se fez carne e morreu na cruz. E aí começou a salvação pela graça, que é o favor Imerecido. que a gente não merece, mas a gente recebe ela. Isso aí. É um conceito que é a soteriologia. É um conceito vitalmente importante em várias religiões. A salvação não é só na religião cristã, não. Existe a salvação em várias religiões, porque salvação realmente é se libertar-se daquilo, né? Começar uma vida nova, como eu disse. A palavra salvação tem sua origem no grego, transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio e resgate. O que é salvação? Vamos entender um pouco mais aprofundado esse negócio. A salvação é o livramento de uma situação muito ruim. Na Bíblia, a salvação se refere principalmente à libertação do pecado e todas as suas consequências. Então, quando você é salvo, não necessariamente você vai deixar de pecar do dia pra noite, não. É uma transformação de todos os dias, mas porque todo pecado que você comete, tudo que você planta, você vai ter que colher, você vai ter uma consequência. Mesmo você sendo salvo na fé, você vai ter uma transformação. Cada dia Jesus vai te ensinando, né? Melhorar. Sim. Somente Jesus nos pode salvar do pecado, como eu disse. A salvação implica que estamos em uma situação ruim, precisamos de uma mudança para melhor. Também implica uma ação propositada de alguém, o Salvador, para trazer essa mudança. A salvação é completa quando a situação está mudando e o perigo ou problema foi completamente eliminado.
Por exemplo, uma pessoa que está se afogando em uma situação ruim e precisa de salvação. O nadador salva-vidas que vem à ajuda é o Salvador. É uma situação para você entender melhor. A salvação em si é todo o processo a partir do momento em que o salva-vidas pega na pessoa que está se afogando até o momento em que sai da água. É basicamente isso. É uma forma que você está se afogando nas suas lutas, nas suas coisas. O Salvador, que é Jesus Cristo, vai... Se você aceitar, salvação não é obrigatória, senão não é salvação. Tudo que Jesus faz é que você faça de coração, seja verdadeiro, não forçado nem obrigado. Aí não é salvação. Mas a partir que você está se afogando no meio da sua situação e você quer receber a ajuda de Jesus, aí ele vem, né, como salva-vidas e salva a sua vida, resgatando da água. Isso aí, gente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a salvação em Jesus, tá bom? Então, todos estamos em uma situação ruim, principalmente no ano que a gente está vivendo hoje, né? Todos pecamos e o pecado tem muitas consequências negativas. Então, sempre quando a gente pega, como ela já disse, a gente vai colher esse fruto em algum momento da nossa vida. A gente pode pensar, porque infelizmente, como eu já disse em vários vídeos sobre isso, a nossa mídia, aquilo que a gente assiste, muitas vezes prega e mostra que você ser espertinho, você fazer o errado, você não colhe consequências, sabe? Você sempre vai se dar bem na vida. E isso é mentira, entendeu? Então sim, a consequência do seu pecado uma hora vai vir. E por causa do pecado, acabamos ficando separados de Deus, né? Evidente. Que é a fonte de toda a vida. Por isso que somos destinados a morrer. E ficamos eternamente separados de Deus. Então toda vez que quando a gente peca, é por isso que o homem, ele atualmente, depois que Adão e Eva, enfim, cometeu o pecado meio que fez separação de Deus. Então por isso que o homem teve que morrer. Porque antes disso, o plano de Deus é que o homem fosse imortal, ele não morresse. A gente fala sobre Adão e Eva no nosso vídeo sobre o Jardim do Éden. É só você aqui no link da descrição ir lá acompanhar. Tanto que também está escrito em Romanos 6, no versículo 23, que fala sobre isso, né? Que o pecado nos separa de Deus. E o pecado também nos escraviza e nos compele a fazer muitas coisas erradas. Então quando a gente começa a praticar um pecado, normalmente aquilo acaba virando um vício. Então a gente acaba não conseguindo largar aquilo. Então para largar literalmente só Deus, só Jesus, para nos ajudar a largar aquele pecado e a gente sair daquela vida de vício. E além do mais, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Exatamente. Então tudo a gente pode fazer, mas nem tudo isso vai dar certo, entendeu? E é também aquela coisa assim, às vezes a gente, mas você pode, então se é assim, então você pode fazer qualquer coisa e tal. Beleza, mas foi o que eu falei, se você fazer qualquer coisa, a consequência daquilo também vai vir. Então aquilo que você está plantando hoje, você vai colher um dia, então é melhor você tomar cuidado aí com tudo que é lícito. Todo mundo sabe que é certo e errado, só que a gente não quer assumir, né? Agora a gente vai descobrir um pouco sobre as consequências que o pecado traz para a vida do ser humano que pratica o pecado, tá bom? Ou seja, ninguém consegue se salvar sozinho do pecado e das suas consequências. O preço é demasiado alto e estamos presos, precisamos de um Salvador. Ou seja, aqui ele está dizendo que, como a gente já mencionou, né, que quando a gente pratica uma coisa a gente vai colher. Normalmente o pecado, o preço que você está pagando por aquilo que você está fazendo agora é muito, muito alto. Então esse preço vai chegar em algum momento, mas ele sempre vai custar algo de muito valor na sua vida. E por isso que a gente precisa de Jesus, precisa de um Salvador para salvar a gente do pecado, aquilo que a gente não consegue largar. Então, por isso Deus enviou Jesus para nos salvar, ou seja, para que a gente pudesse ter uma possibilidade de poder reescrever a nossa história. Com a sua morte e ressurreição, Jesus pagou o preço do nosso pecado e nos deu a chance de sermos salvos. Isso é escrito em João 3, 16 ao 17. O que eu acho mais interessante relacionado a isso é que Jesus, quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados, até pelo seu que você está assistindo, que você não conhece a Cristo, ele pagou já o preço do seu pecado. Só que, assim, quando ele pagou o preço do nosso pecado, ele não pagou só o preço de um pecado que a gente cometeu, ele pagou o preço dos pecados que a gente já cometeu no passado, dos pecados que a gente está cometendo hoje, os pecados que a gente ainda vai cometer no futuro. Ou seja, ele não morreu só por aquele pecadinho, entendeu? Ele morreu por todos os pecados que a gente ainda vai fazer, os pecados que estão na nossa mente, que a gente ainda vai pensar que a gente ainda nem sabe. Então, cara, é uma coisa muito
lembrando, a gente acha que o pecado é só cometer aqui fisicamente, mas tem pecado da mente, né? Exatamente. Aí se você imagina alguma coisa, você já pecou. Às vezes a gente não tem essa noção, assim. A gente acha que só pecado é através do corpo, ou alguma coisa mais da mente também. Claramente. O único caminho para a salvação a Bíblia diz que a salvação vem somente de Jesus. Ou seja, o único caminho para a gente alcançar a salvação é através de Jesus. Porque foi ele que morreu para que a gente tivesse acesso à salvação. Se Jesus tivesse morrido, a gente não teria acesso à salvação. Aí, gente, sem a ajuda de Jesus, ninguém consegue se salvar. Não há outra forma de ser salvo. Assim está escrito em Atos, no capítulo 4, no versículo 12. Para receber a salvação, basta crer em Jesus como seu Salvador. Então você precisa crer, acreditar que Jesus vai te salvar. E confessar diante dos homens, né? Exatamente. Porque aí ele vai, quando você for pro céu no grande dia, ele fala, ó, vou confessar diante do Pai. Quer dizer, eu vou confessar, esse fulaninho me aceitou, hein? Ele me confessou no meio de todo mundo, Tá. tá, pai? Olha, esse aí é show de bola. Cabra bom. E isso está escrito em Romanos, do 10, do 9 ao 10 também. Então, isso significa que o pecado é ruim, que você precisa ser salvo dele. E acreditar que Jesus morreu por você e ressuscitou é decidir mudar de vida pelo poder de Jesus. Ou seja, a partir desse momento você está salvo. Ou seja, quando você confessa, como todo o processo que ela explicou, a partir desse momento, você fez todo esse ato, você está salvo. Você está salvo de todos os pecados que você vai cometer. Mas isso não significa que você vá parar de pecar imediatamente. não é nem isso. Isso não significa que só porque você agora está salvo que você como é que se pode dizer, gente? Que só porque você está salvo você pode pecar à vontade, porque você está salvo, então. Não, gente, também há um limite. Ou né? se você se orgulhar, porque, né, tem algumas pessoas que, nossa, só porque eu aceitei Jesus eu sou melhor do que todas as pessoas. Pera aí, nem Jesus fez isso. Então, também, coisa boa. E vamos lá, como eu posso ter a certeza da vida eterna? Assim, acho que muita gente, quando é não convertido, faz essa pergunta, tem essa pergunta na sua mente, como eu tenho certeza que eu sou salvo, como eu tenho certeza que eu tenho a vida eterna? E a gente vai responder isso agora. Quando você crê em Jesus, Jesus lhe salva da condenação do pecado. Então o ato de você crer em Jesus te salva do pecado. Enfim, como ela disse, né? Você confessou perante todo mundo. Você agora não precisa ter medo do castigo eterno. Você precisa ficar com medo quando chegar o julgamento final. Você também não é mais escravo do pecado. Por que você não é escravo mais do pecado? Porque Jesus pagou o preço por você. Ele virou o seu advogado. Então quando você faz alguma coisa ruim, ele fala assim, ele não, intercede. Exatamente, intercede por você. O Espírito Santo intercede por você. E Jesus é o seu advogado. Ele fala assim, ó, peraí, porque isso daí... Eu vi também uma pregação assim, depois que você aceita Jesus, você ganha um bônus, você ganha o Espírito Santo, fica todo dia do teu lado, você ganha um monte de anjo pra te salvar quando você sofrer alguma coisa, tipo um acidente, eles vão lá, tipo, você ganha um monte de coisa, então... Então é basicamente isso. Então o Espírito Santo ele é como se fosse Melhor amigo? não somente o melhor amigo, mas aquela pessoa que sente a tua dor, que tá ali todo dia contigo. Então ele fala com o Pai, ele fala para o Pai aquilo que você tá sentindo no seu coração. Ele passa a mensagem. Exatamente, aquilo que você não consegue falar, o Espírito Santo fala. E aí Jesus vem na parte de ser um advogado, filho, né? Aquele que vai lá e fala, sabe que tá acontecendo uma coisa, ele vai interceder pela sua causa, ele vai lá perante o Pai, porque Deus. Até mesmo o diabo vai te acusar e ele vai lá, tá? Jesus vai lá e fala, não, mas ele se arrependeu, ele tá numa nova vida, então você não pode mais julgar o meu filho por isso. Então, basicamente isso, gente. E ao longo da sua vida, Jesus vai lhe ajudar a lutar contra o pecado e a viver de maneiras diferentes. Isso faz parte do processo da salvação. Tudo que a gente falou faz parte do processo de ser salvo, enfim. E um dia no céu você será completamente livre de todas as consequências do pecado. A salvação se tornará completa. Ou seja, tudo que a gente está fazendo aqui vai somente ser completado quando a gente chegar no céu. Gente, e aí depois de você confessar, a gente trouxe salvação para vocês entenderem o que é a salvação e essa simbologia que é muito importante, você confessar Jesus e o que traz depois disso, a simbologia, o que isso carrega. Depois disso vem o batismo nas águas, que a gente vai falar no próximo vídeo. E principalmente para você entender um pouquinho o processo, que é importante você entender para poder ir para os próximos passos, né? Aí depois vem batismo do Espírito Santo, fazer a obra, mas você só vai saber
saber disso, você dá o like, compartilhar e acompanhar os próximos vídeos. Que a gente fala do Jardim do Éden, que é um vídeo que a gente tem. Então, vai desenrolando aí, gente. Eu acho que é só isso, né? É isso, gente. Desculpa, porque eu acho que talvez, eu não tenho certeza, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas espero que seja muito explicativo, que te ajude a entender determinadas questões que ficam na sua cabeça martelando aí, tá bom? Então, por favor, não se esqueça de se inscrever nesse canalzinho aqui, que é mega importante. A gente tem tentado dar o nosso melhor aqui nesse vídeo. Claro que a gente ainda tem muita coisa pra melhorar, a gente reconhece isso, mas muito obrigada por estar dando sua atenção aqui nesse vídeo, tá gastando seus minutinhos aí do seu dia vendo esse vídeo. Então é isso, gente. Muito obrigada. E compartilha pra geral, pra tua família, pros teus amigos, pra É todo isso aí. mundo, tá? E até o próximo vídeo, gente. Até o Tchau. próximo vídeo. Tchau, pessoal.